Olha só, um comentário aqui do YouTube. O que vocês acham disso aqui? Se não existe nada de errado nos vídeos, por que você quer proibi-los? Se o exorcismo foi real, por que você quer retirá-los da internet? Quem não deve, não teme. E seu depoimento só faz reforçar o que eu penso dos arautos. O Papa Francisco está certíssimo em mandar vasculhar essa ordem de caráter bastante duvidoso. Isso, pra mim, não diz mais. Já dei meu dislike. Olha só, já comentário preocupado. Dislike importante. Não, e o comentário é feito no vídeo que a irmã explica por que não quer o vídeo dela exposto. Eu acho que tem que desenhar da próxima vez, porque falando... Mas na verdade também ela fez esse vídeo explicando que não queria, foi depois, né? Porque quando foi divulgado tudo isso, foi julgado, mas não teve nenhum direito de resposta, né? Então eles omitiram essa parte. A coisa é de uma pessoa que está no restaurante, engasa com um pedaço de carne lá, um pedaço de milho, começa lá a distribuchar, chega um médico para ajudar a pessoa e começa a socar a pessoa para expulsar o do pulmão, desengasgar, e alguém filma e coloca aquilo na internet. A pessoa é constrangedor para ela, aquele negócio dela tá na internet. É a mesma coisa do exorcismo. A questão é, por que foi divulgado? Porque era um vídeo privado. Até pela segurança da instituição e da própria pessoa. Porque tanto foi pra divulgado, tem que assegurar. perguntar pro Padre Odete, né? Aí tem que perguntar pra quem Qual o interesse divulgou dele, criminosamente o vídeo, né? E que nenhum canal de mídia que divulgou o vídeo procurou saber, né? E a questão é que divulgaram o vídeo somente aqueles Somente a trechos parte. que importavam pra eles, né? Todo o desenrolar da história, o final... Dela agradecendo o fato de ter sido exorcizada, etc. Isso ninguém divulgou. Coloca um vídeo que de fato não é uma coisa comum de você ver, né? E sem qualquer explicação. Então assim, e muitas das pessoas que divulgaram esse vídeo é gente católica, não era gente... pegar a mídia, por exemplo, a Globo. Isso aí foi nos últimos 2 meses. Mas esse vídeo tá rodando na internet tem 2 anos. 2, 3 anos, e é gente católica que compartilha. Aí você pega, quem mais compartilhou esse vídeo foi o pessoal da Monfort, o pessoal lá daquela página lá, atrás de memes, e eles não se dão o trabalho de... E quando a gente dá os argumentos, dizer a diferença de exorcismo, o tipo de exorcismo público, né, que a gente vai falar aí, eles não levam em consideração. Eu vi um meme uma vez de um patinho andando de skate, que falou assim, eu quero fazer bagunça, eu quero zoar. É esse pessoal, eles não querem saber a verdade. Então a igreja distribui o exorcismo em 3 modalidades, né? Que é o exorcismo público, que é, no caso, o ato litúrgico, né? Que existe dentro desse público o solene e o simples. Que no caso solene é aquele exorcismo que só pode ser feito por um presbítero com a licença do bispo, né? Existe o exorcismo público simples, que são aqueles realizados em cerimônias como o batismo. Já começa a confusão por aí, né? Porque eles falam, não, um padre não pode fazer exorcismo. No batizado ele faz exorcismo. Qualquer padre? Qualquer padre. E o diácono também faz. E tá dentro do ritual, né? E tá dentro do ritual, é legítimo. Inclusive, quando saiu esse negócio de exorcismo, quando começou a sair o vídeo, todo mundo, que lá pegou todo mundo meio de surpresa, né? Ver aqueles vídeos, não sei o quê. Eu falei, mas eu tenho certeza que os arautos não fazem nada que esteja em desacordo com o direito canônico. Então alguma explicação vai ter. E de fato veio explicação logo em seguida, só que esse pessoalzinho da bagunça, da zoeira, eles não aceitaram a explicação. A autoridade local não viu nenhum problema. O pessoal já conhece a atuação do grupo. Mas né? é porque você critica sem saber o que é. Né? Porque igual você falou que tem o exorcismo privado, né? O público e o privado. Né? O público e o privado. Né? E não é que é público, né? Porque é feito no meio da rua, num palco, cheio de gente. Hoje já fechou, né? show de exorcismo, não é um show. Show de exorcismo. Não é no Mineirão. Você não enche o Mineirão e já faz discuti exorcismo. com o neguinho aí da Monfort, que falou que pelo fato, por exemplo, de alguém rezar a Dona Lucília, Mãe Nossa, em voz alta, é culto público. É culto público. Não adianta você explicar pra ele, não. Ele fala que culto privado você só pode rezar pra você em voz baixa. A segunda forma do exorcismo, né, autorizado pela igreja, é o exorcismo privado, né? Pode ser rezado por qualquer clérigo ou até mesmo leigo. Algumas orações estão no apêndice do ritual romano de 1999, né, de São João Paulo II. Inclui-se aqui as orações de cura e libertação.
Ou seja, tanto os clérigos quanto leigos. Então, se não pode, um leigo não pode dar uma bênção de exorcismo, um pai não pode dar uma bênção, um padrinho não pode dar uma bênção, porque ele não é padre, não recebeu nenhum mandato para aquilo. Não está nas rubricas. Não está nas rubricas. Entra agora o terceiro caso do exorcismo, né? É o tipo de exorcismo, que é o extraordinário. Categoria incluída por teólogos, denominada também virtute charismatis, por força de um carisma ou um dom. É encontrado na vida de numerosos santos, além de almas dotadas por Deus com uma missão especial neste sentido. Então, homens, mulheres e leigos. Esse dom decorre do mandado de Jesus. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome. Então, a própria Nosso Senhor Jesus Cristo disse isso, né? Tá em Marcos, capítulo 16. Lá no blog tem um artigo lá que fala sobre os tipos de exorcismo, né? Fala de Santa Francisca Romana, que ela era mãe de filhos. Era mãe de filhos. Podia ser filha, né? Podia ser filha, tá bom. Podia ser Que era mãe de família, era leiga, né? mãe de família, e que ela entrava, onde ela entrava, o demônio saía. Ela não tinha recebido nenhuma ordem para aquilo. Tem que criticar, hein? Não pode. Não pode. Mas ela é santa nem agora. Não, mas aí os defensores do direito dos demônios da Montfort vão reclamar, ué. Eles vão questionar quem canonizou. Engraçado, ele falando dos direitos dos demônios, né? Existe o tão aclamado hoje direitos humanos, né? Que o policial vai prender o bandido, você tem que pedir, por favor, educadamente, entra na viatura. Eles devem querer dialogar, eles devem querer que os padres façam exorcismos assim também, né? Demônio, por favor, estou lhe pedindo com licença. Não pode ter nem um tapinha com fone assim, que ele já fala que é agressão, né? Agressão. Nossa, coitado do meu povo. Doeu, desculpa. Bagunçou meu cabelo. Já não tem cabeça. Então existe, igual você falou mesmo, é o direito dos demônios. Porque só da santa entrar no ambiente, aí se tivesse esse pessoalzinho que gosta de fazer barulho, ia lá reclamar, né? Quem que autorizou? Por que o demônio saiu? Por que o demônio fez barulho? O argumento que eles utilizam lembra um pouco o que fizeram com o Nosso Senhor, né? Diziam que o Nosso Senhor expulsava o demônio em nome de Beelzebub. Então assim... ou eles estão querendo defender o direito dos demônios mesmo, de fato, aí tem que ser ali conforme... vamos proteger o demônio, não pode humilhar o demônio, coitadinho. Não pode humilhar, tadinho. Ou vai falar que expulsa em nome dos demônios. Mas isso aí já aconteceu com o Nosso Senhor, né? Se for olhar na história da igreja, tá cheio de santo que não respeitou o direito dos demônios. Acho que eles vão ser processados aí, vamos lá. Se bem que teve por exemplo, São Paulo da Cruz, que foi o próprio advogado do diabo que questionou, né? Que tem lá no blog a história, que ele pegou uma relíquia de Nossa Senhora e fez uma procissão no convento para expulsar os demônios. E aí o advogado do diabo, na canonização dele, falou que ele tinha descumprido São Paulo da Cruz descumpriu o manual e era um motivo para não canonizar ele. Né? E acabou que ele foi canonizado. Então, tá vendo que é só o pessoal da Montfort mesmo que fica preocupado com os direitos do demônio. Tem mais um caso interessante, né, de um santo que também desrespeitou os direitos dos demônios, né, que São Felipe Neri. Um dia entrou um energúmeno lá e começou a caçoar da autoridade dele, né, para expulsar os demônios. São Felipe Neri mandou chicotear. Imagina, seguraram a pessoa e mandou chicotear. É lógico, ele ali estava chicoteando o demônio, né, não a pessoa em si. Tanto é que depois da possessão a pessoa não sente a dor de que ela deveria ter sentido, né? Mas nesse vídeo da irmã, ela fala isso, que ela que foi a vítima da suposta agressão, ela tem consciência que a violência foi contra o demônio, não foi contra ela. Tanto é que depois ela abraça, né? Depois ela abraça. E sobre esse negócio de agressão, a pessoa tem que ter um intuito. Não tem como você falar que é uma agressão. Qual que é o intuito do exorcismo? Expulsar o demônio, né? E trazer um benefício para a pessoa. Por que também ficou em voga a questão do exorcismo? Porque quase nunca acontece, né? Hoje em dia, você vê quais dioceses têm um exorcista oficial? Né? São raríssimos. Acho que tem que ter, né? Toda diocese tem que mas ter é muito mas pouco quem quer, né? Quem quer, né, assumir. Porque tem as consequências. Tem um caso
eu morei numa cidade, numa reunião com alguns familiares, uma mãe de um menino lá ficou possessa, se manifestou. Na hora. E ela começou a se debater, começou a gritar uma voz esquisita, e aí ligaram pro pároco, né? E aí o pároco, morrendo de medo, né? Ele foi pra sede e falou pro encarregado, pelo amor de Deus, não me leve nessa sala não, faz o seu mesmo exorcismo lá que eu tô fora. Ele deu autorização. E o encarregado da sede era leigo, não era clérigo, né? E aí o encarregado ficou sem saber e pediu autorização para ligar para um padre exorcista, né? Pro padre Gervásio. E aí ele deu autorização. E aí o padre Gervásio exorcizou a mulher por telefone, né? E tinha muita gente na sala, né? Vários pais, tinham meninos, tinham os pais, os filhos, né? Estavam lá na reunião também. E todo mundo viu a situação. E depois, né? A mulher ficou passando mal, etc. E depois ela agradeceu tanto o encarregado quanto o pároco, né? Por terem feito isso. Ela ficou constrangida, ficou envergonhada. Né? É o que a gente falou, a pessoa não é uma situação que a pessoa vai ter agradável, falou assim, graças a Deus filmaram, porque eu quero guardar de recordação. É uma estupidez. Domínio, é algo que está acima dela, pro ser espiritual. E acontece coisa, a gente sabe que acontece coisa muito desagradável, né? Acontece, da pessoa vomitar animal, carvão. Existem casos muito vergonhosos, né? Por exemplo, existiu um com o São Martinho de Tours, né? Vou até ler porque é um caso bem desagradável, né? Ao entrar, declarou estar vendo um horrível demônio no pátio. Era um demônio que se manifestava no cozinheiro do dono da casa. Então Martinho pôs os dedos na boca do possesso e disse: devore-o se puder. O possesso, ao invés de fechar a boca, a manteve aberta, como se lhe tivesse posto na garganta um ferro incandescente. O demônio, não podendo sair pela boca, nos conta a narração, foi evacuada por um fluxo do ventre. Conta a historiadora Regine Pernu, né? Então, assim, imagina só a gente filmando uma situação dessa. Ainda bem que não tinha câmera naquela época. Ainda bem que não tinha câmera. Se não ia falar, Tem o fato lá de São Pio também, que ele viu uma mulher com um demônio, foi nela e a única oração litúrgica que ele fez foi dar um pontapé, dizendo com voz autoritária: vai embora, Satanás! Uai, tem um... É carisma! Carisma. Pode dizer que foi por causa de liturgia? Não, mas a gente tem que ver aonde que tá escrito isso. Aonde que tá escrito? Não pode. Tem que ter um manualzinho. A hora de bater, a hora de chutar, de amarrar. Você pode usar a folha, você tem que usar uma raquete. O pessoal comenta muito, né? No caso do exorcismo, por que não levou para fazer análise, chamou a autoridade eclesiástica? Aí você imagina, a pessoa tá na igreja, acabou de entrar lá, gritando, caso claro de possessão, você vai... Espera aí, demônio, vou ligar pro bispo. Não, vou ligar pro psiquiatra. Psiquiatra, vou ligar pro psiquiatra, precisa ter um laudo, né? Tem que ter um laudo e depois imprime o manual pra mim, eu não tô com ele impresso aqui. Vamos lá começar a oração. Espera aí. Isso, eu acho que não tem nem manual pro psiquiatra, psicólogo. Eu conheci um padre no Rio de Janeiro, de rito oriental, o padre Cury. Ele era exorcista. E ele falava isso, ele falava assim, ele tinha dom mesmo, ele tinha dom de exorcismo. Ele falou que ele, de ver a pessoa, ele sabia se estava possesso ou não. E ele dizia isso, ele falou assim, a maioria dos casos que levam para fazer tratamento psiquiátrico e que eu vou atuar, né, eu vejo que é possessão. Né? Então, às vezes, a pessoa já está possessa há muitos anos, né? E fazendo tratamento psiquiátrico e o tratamento não vai adiantar nada. E aí eles perguntam... E muitas vezes são pessoas, tem 30 anos de idade, dá uma louca lá, dá manifesta e vão começar a fazer um tratamento psiquiátrico. Pera, não tem um quadro. É a mesma coisa, por exemplo, de um caso de polícia. O policial tá andando na rua, se tem uma pessoa ali que tá numa ilicitude, né, tá cometendo algum ato errado, ou devendo alguma coisa pra polícia, na hora ele começa a se manifestar. Ele se manifesta. Ele esconde a cara. Esconde a cara, começa a tentar se esconder. Um calor de 40 graus, o sujeito com moletom e capuz. Boné, capuz e camisa manga comprida. A mesma coisa do bandido. O bandido que tá solto,
Quando vê a polícia, ele se manifesta por medo de ser preso. O demônio é a mesma coisa. O demônio se manifesta por medo de ser expulso. Ele não quer sair. Não, então ele vê quem tem autoridade para tirar dali. E tem outra coisa, garanto que existe também existem outros tipos de aparições de exorcistas que acontecem, só que não tem ninguém filmando para publicar, né? Você tem que entender que tem gente querendo publicar algo e depois tornar, digamos, filmar e tornar Não, mas a gente tem que falar mesmo, tem muitos padres que têm medo. Não, é verdade, até nós como católicos que fazem demônio, engraçado. Mas quem deveria fazer o exorcismo tem medo mesmo. Não, sabe que tem consequências também, né? Você deu aí do padre aí. Do padre. Esse padre do Rio de Janeiro mesmo, muitas vezes a gente assistia missa lá na paróquia dele e ele estava machucado, com o olho roxo, e aí a gente perguntava o que tinha acontecido, e ele falava, o demônio me bateu de madrugada. Padre Pio. Padre Pio apanhava toda noite. A ponto dos irmãos de vocação dele não conseguirem dormir, barulheira no quarto, o quarto todo quebrado. Né? Tem muita gente que fala também, critica a fórmula que usa para o exorcismo. Né? Está invocando o nome de alguém ou exorcizando em nome de alguém. Né? Então, não, é em nome de Deus. Claro que é em nome de Deus. Né? Mas tem muitas intercessores, né? Inclusive o padre Amorte, que é o exorcista oficial do Vaticano, ele, antes mesmo de Santa Teresa de Calcutá ser canonizada, ele exorcizava em nome dela, quando era Madre Teresa de Calcutá. Em nome de João Paulo II. Em nome de João Paulo II, ele cita o Padre Pio, né? E sendo fundador, aquela pessoa representa Deus para aquela instituição. Então qual que é o problema de você invocar no exorcismo? Ou o Monsenhor, um padre, invocar o Monsenhor João? Ele é o fundador da instituição, ele representa Deus para aquela instituição. E qual que é mais que prejudica mais o demônio? O que é mais humilhante? O que é mais humilhante? Você exorcizar em nome de Deus ou em nome do Monsenhor João, que é um homem? Muito mais humilhante para ele. Eu imagino que esse negócio de falar, mas exorcismo em nome do fundador, não sei o quê, isso prova mais ainda a virtude do Monsenhor. Exatamente. Porque vai chegar lá o padre fulaninho, aí falar, eu mando o demônio sair. Aí o demônio vai rir da cara dele, vai falar, você fez isso, o demônio pode fazer isso, jogar as faltas da pessoa contra ele. Quando ele usa o Monsenhor, e o demônio não pode falar nada, é porque não tem pra falar. Porque senão ele fala, mano, em nome do Monsenhor, aquele que fez isso, aquele que gosta de ser cultuado, gente, agora, você não fala porque não tem. Olha que engraçado, né? A pessoa fica tão incomodada em utilizar o nome de uma pessoa que ela não gosta, mas a questão é o seguinte, funciona? Expulsa o demônio? É isso que importa. Eu posso usar o nome do Monsenhor, posso usar o nome de quem quiser. De uma criança inocente. Se funciona, é isso que vai. Não, e depois é o seguinte, a pessoa só vai ser canonizada, só vai ser santo, igual no caso do Padre Amorte. Ele invocava Madre Teresa de Calcutá. Antes de ser canonizada. Antes de ser canonizada. Como é que uma pessoa vai ser canonizada se ela não foi cultuada, não tem fama de santidade? Você tem que ter fama de santidade. Um dos critérios para canonização é essa fama de santidade. Se não tem fama de santidade, você não vai ser canonizado. Como é que a pessoa vai pedir milagre se a pessoa não é conhecida? De que eles não veem também um outro aspecto, de que todo mundo que exorciza, não exorciza em nome da própria pessoa. Sempre em nome de alguém. Intercessor. E até o próprio intercessor, ele utiliza o nome da Santíssima Trindade. Né? Ele exorciza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exatamente. E ele invoca, né, um santo como intercessor, mas é sempre para abençoar, para amaldiçoar, para exorcizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não faz um J de João. Ou um P de Plínio. É em nome da Santíssima Trindade. Então não tem o que falar. Então, para as pessoas que ficam comentando no vídeo sobre sempre os mesmos argumentos, a gente já tinha escrito 2 artigos no blog, que estava super bem explicado, vocês não entenderam. Agora a gente fez um vídeo, espero que fique claro, né? Acho que não ficou dúvida. Não, mas não é questão de entender ou não entender. A pessoa não quer entender. Né? Ela tá empacada, tem viseira. Empaca. Quem empaca e tem viseira é burro. Né? E burro com capim. Exatamente, pensando nisso, nós né? vamos presentear. Nós vamos presentear a pessoa. Tem um troféu aqui. Nós temos o troféu, né? Capim. Troféu Capim. Aí você deixa aí no comentário aí quem que merece. Precisar. Mas pode ficar tranquilo, tem bastante. Dá pra todo mundo. O Papai Noel trouxe, sabe?
chave Agora, do final de ano. Não, deixa no comentário aí quem que vocês... Quem desses merece o argumentos? troféu? Ah, por que filmou? Que não segue o rito? Qual desses argumentos merece o troféu Capim?